E é claro, isso deixa com que a gente se torne bailarinos melhores, ok? Então, assim, quando a gente for, quando vocês forem entender isso, já entendam por esse princípio. Não queiram ver somente o corpo mudar, o músculo mudar. Eu falo isso, eu não conheço todas, mas eu falo isso porque muitas pessoas que vêm até mesmo até mim já vêm perguntando por isso. Como que faz para ter músculo? Como que faz para ser mais magra? Mas não é esse o princípio. O princípio que a gente tem que colocar na nossa cabeça é rendimento. E é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Rendimento artístico, rendimento atlético e rendimento na vida. Porque muitas vezes, quando a gente se sente cansado, com preguiça, a alimentação ela está totalmente voltada a isso. Ela está totalmente ligada ao fato desse sentimento. Então, isso é muito importante, né? Porque quanto mais cansado você fica, isso mostra que talvez o seu organismo está com deficiência de nutrientes, está com deficiência de algum tipo de comida mesmo que pode te ajudar a melhorar isso. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive deficiência de vários nutrientes e eu não entendia o que era, não gostava, né, quando eu era criança, de algumas coisas. Então isso me fazia ter certas deficiências na minha alimentação que me deixava com baixa energia. E eu vou explicar isso para vocês ao longo dessa palestra. Mas antes eu queria só que vocês podem até comentar aí, né? De 0 a 10, como vocês consideram a sua nutrição, né? A sua parte nutricional. Como que você considera a sua dieta hoje? De 0 a 10, me dá aí um número que eu quero saber se vocês estão mais ou menos, se você... A Yasmin 5, a Letícia 7, a Ju acha que 6... Ó, pode ir comentando, não tenha vergonha não. Eu, pra ser sincera, até os meus 12, 13, 14, 15 anos, eu só comia, gente, não almoçava, não gostava de almoçar, ó, 8, tá de boa ainda, né? Vamos descobrir se vocês estão nesse nível mesmo, aquelas, mas vamos descobrir, entre 7 e 8, legal. Então, até os meus 12, 13, 14 anos, gente, só comia besteira. Não me alimentava, não comia comida, só comia biscoito, comia fruta, mas assim, sem muita, né, vontade. Comia muito doce. E eu mudei a minha alimentação justamente porque eu mudei a minha forma de enxergar o alimento, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Mas como eu quero ser muito prática também, eu já vou começar com um assunto, tá? Depois a gente abre para dúvidas, se ficar muito maçante também, eu quero que seja algo mais prático. Vocês vão receber bastante material em PDF que vai ajudar, vocês podem dar uma olhada também, tá bom? E vai ter esse cronograma alimentar, que eu já incluí ali 4 refeiçõezinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas eu incluí 4 receitas e quero incluir mais receitas e vocês podem adicionar as suas próprias receitas, isso que é o legal. E eu vou falar sobre receitas, né, pra quando vocês quiserem sair um pouco da dieta assim, né, daquele alimento diário, até porque, gente, vocês vão ver aqui, não existe novidade, é o básico bem feito todos os dias, igual a gente faz aula de balé todos os dias bem feita, então comer bem todos os dias é repetição, muitas vezes, mas a gente pode também sair um pouco disso. Calma aí, deixa eu ver aqui, que eu tô um pouco cega o comentário. Nessa época eu estava no Bolshoi? Sim, eu estava no Bolshoi. Tanto que eu vou falar a minha história pra vocês, eu só comecei a comer saudável porque eu estava no período que eu queria desistir do Bolshoi. E o Bolshoi me chamou para uma conversa falando que eu nunca fui gorda, assim, né? Falando no aspecto mais geral. Nunca fui acima do peso. Mas eu estava para a escola Bolshoi, que hoje, assim, gente, eu, sendo bem sincera, não concordo com os padrões físicos, mas para a escola Bolshoi eu estava acima do peso naquela época.
E daí, eles me chamaram para conversar sobre isso. Não era muito, mas eu estava acima do padrão que eles têm lá dentro. E aí, eu fiquei triste, né? Claro, porque você tá dentro de uma escola, você ficou triste. E eu era nova, criança, não tinha muito o que pensar. E aí, eu falei, não, ou eu vou sair do Bolshoi, olha o que eu vou falar. Porque eu sempre fui muito decidida. Ou eu vou sair do Bolshoi, ou eu vou mudar minha alimentação. Daí eu decidi que eu ia mudar minha alimentação, comecei a acompanhar nutricionista, comecei a acompanhar Instagram Fitness. Eu fui descobrindo as coisas, comprei livro de nutrição para atleta, li o que era não sei o que lá, virei viciada nesse assunto. Confesso que teve um período que eu era muito viciada nisso e isso me deixava um pouco louca, né? E agora eu estou num relacionamento saudável com a minha alimentação. Então, hoje eu considero um momento bem melhor para compartilhar com vocês isso, certo? Porque eu também tenho muito isso na minha cabeça. Se eu não tenho propriedade para falar, eu não vou falar. Mas hoje eu tenho um relacionamento muito melhor com a comida, com a alimentação, com os nutrientes, e eu realmente consigo falar sobre isso com vocês, tá? Então, mas nesse período foi um período meio difícil para mim, que eu não gostava muito de falar sobre isso também. Mas hoje, enfim, hoje, como eu disse, faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Tudo que eu tento o máximo saudável possível, porque eu me sinto bem com isso. E eu quero que vocês se sintam assim também, sem pressão, tá? Então, vamos entender o porquê a alimentação ela é importante para a nossa performance, né? Primeiramente, a gente no balé gasta muita energia mesmo, tá? E eu já quero começar pelos mitos. Nós não precisamos ficar sem comer para ter um corpo como bailarina. A gente não precisa ficar sem se alimentar para ter aquele aspecto que os bailarinos desejam. E eu falo isso porque muitas pessoas dentro do meu círculo, né? Sei lá como se fala isso, de pessoas, eu sei que eu já vi isso, né? Pessoas parando de comer para poder entrar dentro de algum tipo de padrão. Mas pelo contrário, se você não se alimenta, isso já é um fator muito importante. Se você não se alimenta corretamente, o seu corpo, ele armazena, ele guarda estoques de calorias para que você não morra, literalmente, para que você não desfaleça, porque você vai gastar energia, certo? Então, muitas vezes a gente quer até mesmo emagrecer ou, né, tentar afinar um pouquinho, vamos dizer assim, mas por você não estar dando nutrientes suficientes para o seu corpo está armazenando nutrientes. E aí, isso faz com que você não veja os resultados que você deseja, se o objetivo é emagrecer. Entende? Isso eu tô falando num desejo de quem quer emagrecer, mas se você não quer isso, você também precisa de nutrientes para que você tenha desempenho. E aí entra um fator. O desempenho, ele vem através da alimentação, sabe? Porque se você não dá energia suficiente para o seu corpo, você não consegue ter um bom desempenho atlético. E aí, quando você for fazer uma aula, você vai fazer uma aula meia boca. Você vai fazer um treino meia boca. Você vai fazer uma aula de flexibilidade mais ou menos. E isso não dá, isso não traz resultados. Quando a gente faz mais ou menos, não tem resultado, entende? Então a gente precisa entender que a nutrição ela está ligada com a nossa performance atlética, ok? E vamos falar aqui uma relação, as necessidades que nós temos nutricionais. Nutrição é nutrir o corpo, é dar nutrientes benéficos para o nosso corpo. Não é dieta, não é nada de ficar sem comer, nada disso. É nutrir. Nutrir, ele tem esse sentido de colocar e não de tirar. Então já entendam isso. Nutrir é colocar, é dar para o corpo nutrientes. E hoje eu quero que vocês entendam quais são os nutrientes importantes para o nosso corpo. Mas o impacto eu quero falar sobre um assunto importante também, que é o impacto entre a energia, certo? Por quê?
uma alimentação saudável, ela nos fornece uma energia adequada e necessária para enfrentar as demandas físicas, tanto no balé, quanto nas aulas de fortalecimento, como eu disse, quanto no dia a dia, até porque ficar parado, o cérebro já está gastando energia. Então, a nutrição, ela serve para isso. Quem se nutre bem, pensa melhor, escreve melhor, lê mais, então vê como que isso está associado a tudo a nossa vida, né? Sabe aquelas pessoas que conseguem ficar o dia inteiro sentada no sofá e só assistindo Netflix? Essa pessoa aí, ela provavelmente não tem nada de nutrientes no corpo, porque permite com que ela fique assim. Porque quanto mais nutritivo é o nosso corpo, mais a gente fica irritado com sem fazer nada. A gente quer aprender, a gente quer se desenvolver, a gente quer fazer alguma coisa. Isso é muito interessante, porque o corpo, ele tá ali para gastar aqueles nutrientes bons que você deu. Mas se você dá mais mal nutriente, né, nutriente ruim, você não quer gastar, você fica preguiçoso, ir pra academia, ir pro treino, enfim, isso tudo não é bom. Então, também nos dá força, é claro, né? Porque a alimentação vai trazer a força e quanto mais você se alimenta, mais você vai ganhando a força, a resistência física, mais você vai ganhando resistência física, né? Que, por exemplo, correr uma maratona, dançar um balé inteiro, isso é necessário nutrientes dentro do corpo. Também te dá recuperação. A alimentação, ela traz a recuperação. Se você não se alimenta bem, você acaba não tendo uma recuperação boa também. Então, às vezes, você tá até fazendo os treinos, né, indo na academia, mas se alimentando mal, fazendo balé, mas se alimentando mal, e aí você sente dores, você sente mais cansaço. Eu, particularmente, é só se eu tô num nível muito extremo de treinos ou de dança que eu sinto dor, mas no geral eu recupero meu músculo muito rápido e eu treino muito. Então isso eu tenho certeza que está associado à minha alimentação, tá? E em síntese é isso, né? Agora eu quero que vocês entendam alguns fatores importantes, que são os macros e os micronutrientes. Eu acho que quem já viu lá nossas aulas de nutrição dentro da plataforma também já deu uma olhada sobre isso. Mas para que vocês tenham uma boa alimentação, vocês precisam entender um fator muito importante: macro e micronutrientes. O que são os macros? Macros vem desse sentido de grande, macro dá esse sentido de maior, certo? Que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Esses são os 3 principais macronutrientes presentes na alimentação, que é o que nós conseguimos enxergar no geral. Eles são os pilares da nossa nutrição e ele desempenha os papéis fundamentais para o fortalecimento e para a energia necessária tanto da nossa saúde física quanto do nosso desempenho atlético. O carboidrato, vou começar por ele. Ele é muito importante, gente, porque ele é o que fornece energia. Por mais que o carboidrato às vezes é visto como vilão dentro do mundo da nutrição, porque acha que engorda e tudo mais, pelo contrário, ele é o que nos dá energia. E essa energia muitas vezes é mais rápida. Então isso é até importante, que eu vou falar esse tema do que comer antes, por exemplo, da aula. E o carboidrato, por ele dar uma energia mais rápida, ele é até a melhor opção para a gente comer antes de uma aula, por exemplo, de balé. Porque ele acaba sendo digerido mais facilmente do que uma proteína muito pesada e ele também vai te dar a energia necessária para fazer a aula de balé. Mas qual tipo de carboidrato? Vamos entender o que são os carboidratos. Existe o complexo e o carboidrato simples. O carboidrato simples são aqueles carboidratos que você vê no macarrão, no arroz, mais ou menos. O arroz, ele é um bom carboidrato. Mas nos biscoitos, né? Como, por exemplo, bolacha, como vocês falam, não sei, biscoito de água e sal, torradinhas. São carboidratos simples.
farinha de trigo, né? Com glúten, aquelas farinha branca. Então, eu sou uma pessoa que tira isso da minha lista de cardápio. Então, eu tiro esses carboidratos ruins, que não são carboidratos que vão me dar energia suficiente. Eles são bons, são gostosos, não vou mentir, um bolo, né? É gostoso, mas eu tento evitar ao máximo na minha rotina alimentar isso, certo? E eu opto pelos carboidratos mais complexos, de alto índice glicêmico, que se chama. E quais são esses tipos de carboidratos? Eles são, por exemplo, as raízes, os tubérculos que falam, né? Como a batata doce, a batata baroa, raízes, tudo que a gente tira da terra é beterraba, mas aí eu também sou uma pessoa muito versátil, né? Por exemplo, se você não gosta do negócio, não come, né? Não vai comer uma coisa que você não gosta. Por exemplo, beterraba é uma coisa que eu quase não gosto. Então, é raro eu comer uma beterraba, mas assim, se tem ali, né, eu como. Mas se não tem, não faço questão. Então, eu opto pela a minha principal, a Clarissa falando, a minha principal fonte de carboidrato é a batata doce, porque é uma coisa que eu amo. Mas tem gente que vai gostar mais da batata normal, a inglesa. Então, é uma melhor opção do que farinhas, certo? Do que aquelas farinhas brancas. E aí, se você também gosta de um pouco de pão, por exemplo, eu sempre dou aquela opção de 100% integral. Também, eu não vou aqui entrar nessa questão, né? Mas é uma questão que a gente pode discutir, mas tem alguns grãos integrais que não são tão integrais assim, então é importante você sempre dar aquela olhada. Mas opte por essas coisas mais integrais, mais pretas, né? Mais marronzinhas, vamos dizer assim, pela farinha marrom. Sabe por quê? Porque elas têm maior índice glicêmico. E o que isso significa, gente? Deixa você saciado por mais tempo. Sabe por quê? Quando você come um pratão de macarrão, 2 horas depois você já vai estar querendo comer mais, entende? Então, às vezes isso é uma boa opção para quem, sei lá, corre uma maratona e precisa de muita energia, mas a gente pode se alimentar de coisas melhores, entende? As raízes, elas são perfeitas. E eu tenho isso na minha mente. Quanto menos eu desembalo e mais eu descasco, melhor. Então, se eu vou descascar uma fruta também, né? Uma raiz, é bem melhor do que eu fazer tirar uma coisa de um pacote que passa por processos químicos e etc, etc, etc. Ok? Vocês já sabiam dessa diferença entre carboidrato e tudo mais? Entre carboidrato bom, complexo ou não? Me fala, vocês costumam comer mais o que? Arroz? Qual é o tipo de carboidrato que vocês mais consomem? Ó, arroz é um carboidrato, o arroz branco é um carboidrato bom, não sabia, a Lid falou. O arroz branco, ele é um carboidrato bom também, tá? Mas também eu prefiro o arroz integral pelo índice glicêmico, por me deixar mais saciada. A Letícia falou que vai variando. É claro, a gente pode incrementar também, por exemplo, um macarrão integral, se você gosta muito de macarrão, né? Se você não gosta tanto de fazer arroz, macarrão e batata. Isso. Agora, uma coisa importante que eu já vou falar, se você quer aspectos importantes, o carboidrato dentro da nossa alimentação, evita misturar muito. Porque no Brasil a gente tem essa coisa de misturar, né? Por exemplo, arroz, macarrão, feijão, batata e a carne. Mistura tudo o negócio, né? Cuidado, porque é importante você escolher um tipo. Por exemplo, hoje eu vou comer, eu até fiz ali o plano alimentar, então vocês vão dar uma olhada, mas hoje eu vou comer esse tipo de carboidrato, amanhã eu como outro. Tenta evitar essa mistura, porque por mais que ele seja bom, ele também acaba acrescentando mais calorias, e às vezes você não precisa de tudo aquilo, tá? E é importante você também saber dar para o seu corpo as necessidades diárias dele, não ultrapassar o limite, tá bom? Então, tenta não
misturar tudo. Escolha a opção pro dia, por exemplo. Aí tá. Agora a gente vai para entrando dentro do aspecto de proteínas. As proteínas, elas são essencial para o crescimento muscular, né? Para quem quer ganhar mais músculos ou para quem quer ter músculos, porque muitas pessoas até são magrinhas, por exemplo, mas não tem aquela definição muscular, né? Porque isso também está definido de acordo com a alimentação, a ingesta de proteínas. Não é quanto mais proteínas melhor, tá? Vou me entupir de ovo, vou me entupir de carne, frango. Não. Mas é uma quantidade ideal para você. Isso tem medições também, né? De acordo com o seu peso corporal. Você pode pesquisar dentro da internet. Eu vou deixar um site que faz isso, né? Que ele é bem confiável, da Unimed, aliás. Ele mostra a quantidade de proteínas que cada pessoa precisa de acordo com o seu peso, sua idade e seu tamanho, né? Mas, no geral, inclua proteínas em todas as refeições, tá, meninas? Por exemplo, vamos começar pelo café da manhã. A proteína, só deixa eu terminar a proteína. A proteína, então, ela é, exemplos, carnes, ovos, queijos, cogumelo, grãos, alguns grãos como grão de bico, lentilha. Lentilha é ótimo para quem é vegano ou vegetariano. Lentilha é altamente rico em proteína, ok? Então são esses que no Brasil a gente chama de mistura, vamos dizer assim, né? Que é a parte ali essencial do nosso prato. Agora, uma coisa muito importante inclua a proteína, o carboidrato e a gordura em todas as refeições do seu dia. Por quê? Porque isso vai fazer com que você fique saciado. Por exemplo, no café da manhã, muitas pessoas comem somente uma fruta e um café. Isso vai fazer com que o seu dia você fica com fome o dia inteiro. Vou falar bem a verdade. Não come só uma fruta e um café. Ou, por exemplo, um pão com manteiga, que no Brasil é comum. Um pão com requeijão. Inclua a proteína, porque a proteína te dá saciedade. E você, começando com saciedade ao longo do dia, você vai escolher melhores alimentos ao longo do dia. Mas se você já começa com o dia com fome, a tendência é você querer escolher mais coisa ruim para o seu corpo ao longo do dia, entende? Então, por exemplo, no café da manhã, não come só o pão, não come só a fruta. Come, por exemplo, quer comer uma fruta, é mais do doce? Come a fruta com uma pasta de amendoim, por exemplo, se você gosta. Que a pasta de amendoim traz bastante proteína também. Ou você pode fazer um ovinho, mesmo que você não goste muito, come ali um ovinho mexido e aí depois come a fruta, porque isso vai fazer com que você fique saciado por mais tempo, entende? Esse ovinho, ou tofu, para quem é vegano, enfim, opte sempre pela proteína. Também no cardápio que eu vou deixar com vocês, vai ter essa indicação de proteínas em todas as refeições. E a proteína, ela faz a construção muscular. Ela traz energia e traz construção muscular. Por isso que ela é importante para nós atletas. Porque eu, particularmente, vocês veem isso, né? Então, eu não vou mentir, eu creio que nós, bailarinos, precisamos ter músculos sim no nosso corpo. Precisamos ter músculos bem desenvolvidos, não ser musculosa extremamente, mas ter músculos desenvolvidos faz com que a gente tenha força também, certo? Não é só estética, é a força, lembra disso. Então, a proteína, ela é muito importante para isso. E ela também traz a reparação muscular, ela traz a recuperação muscular, tá bom? Muita gente não entende isso, mas a proteína, ela também faz aquela recuperação muscular para que você não sinta dor após os seus treinos intensos, para quem faz academia, ou uma aula de fortalecimento que é intensa também, né? Ainda mais comigo. Então, ela é importante, ok? E aí entra as gorduras. A gente ouve gordura e fala, meu Deus, eu posso comer gordura? Sim, a gente deve comer gordura, sabia? Porque a gordura, ela tem um papel fundamental na nossa dieta, ela não pode ser excluída, ela proporciona muitos tipos de vitaminas, tá bom? Elas desempenham o papel
e também a absorção. A gordura é a gordura que absorve as vitaminas. Isso que eu quis dizer. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica com falta de vitaminas porque a gente não consome também alguns tipos de gordura. Então, vou até dar um exemplo aqui que eu escrevi, né? Que as gorduras, elas absorvem a vitamina A, elas absorvem a vitamina D, que é a vitamina que vem do sol, a vitamina E e a vitamina K. E ela também traz saúde nas nossas articulações, ou seja, para nós é essencial ter uma articulação saudável, porque se você sente muita dor nas articulações, no joelho, por exemplo, é falta de nutrientes também no corpo, tá? Eu raramente sinto dor e isso é muito interessante, porque realmente eu consumo bastante gordura, na verdade. Eu amo um queijinho, um abacate. Eu vou falar quais são os tipos de gordura já já. E ela também ajuda no equilíbrio hormonal, inclusive para nós mulheres, é muito importante, tá, meninas? Porque a gente tem aquele período que a gente tá naqueles dias, né? E aí, às vezes, a gente vai precisar até mais da gordura, certo? Deixa eu só ver aqui se parou. Travou minha câmera pra vocês? Não. Tudo certo. Ah, tá. Então, ela vai precisar disso, ok? Ela vai fazer essa reparação hormonal, então a gente vai precisar disso. E ela também ajuda na saúde do cérebro. A gordura ajuda na saúde do cérebro, olha só que interessante, né? Pensar melhor, tomar melhores decisões, etc, etc. Então, quais são os tipos de gorduras? As gorduras saudáveis para o nosso corpo, existem as saturadas, que é o óleo, a batata frita, a fritura, que são as gorduras horríveis para o nosso corpo. Gente, elimina, se puder. Eu já sou bem radical. Tira batata frita, tira chips, aquele salgadinho que tu pega que fica o olhinho na mão. Tenta uma vez na vida e outra na morte, tá? Se você gosta muito, pra eu também não ser muito extrema. Agora, evita, porque tem sódio, o sódio em excesso é o sal, né? Ele faz mal pro teu corpo, te deixa mal, então evita isso daí. Se você já se identificou que gosta, toma cuidado, porque eu acho que é dos piores alimentos que tem mesmo, assim, na minha opinião. Então, cuidado, tá? Mas as gorduras boas como abacate, depois que você vai tirando as coisas aparentemente boas, vocês vão sentindo gosto por o abacate, vocês vão entender que é gostoso. O queijo, os queijos, eles são muito bons, se você não tem nenhuma intolerância, né, como eu, que não pode comer demais. Mas assim, se você não tem intolerância, queijos são boas fontes de gordura também. O azeite de oliva, né, o azeite que a gente compra, assim, bom, né? Também não vai encharcar de azeite, mas ele é bom para nossa saúde. Óleo de coco, o próprio coco é uma gordura. Nozes, castanhas são ótimas fontes de gorduras boas para o teu corpo e que vai fazer bem para o teu cérebro, para a sua saúde hormonal, ok? Agora evita manteiga. Tem as manteigas de coco, né? Eu sempre confundo, é margarina, né? Evita a margarina, que é aquela de pote, quali, essas coisas. Evita óleo, né? Eu tenho, assim, pavor de comer fora por causa disso. Porque eu tenho que escolher um que eu sei que não foi frito, não foi feito com óleo, né? Aquele óleo amarelo que acaba que não é tão bom para nossa saúde, tá bom? Então evita essas coisas. E opte pela gordura boa, como óleo de coco, azeite de coco, azeite extra virgem, essas coisinhas assim. Manteiga ghee, não sei se vocês conhecem a manteiga ghee, ela é uma manteiga de coco também. E tem a manteiga... Tem pastas, né, de castanha de caju também. Tem pastas de castanhas de amêndoas, etc. Mas, como eu disse, o queijo é uma boa gordura, o abacate e esses tipos de coisas. Certo? Vocês entenderam essa parte? Vocês consomem muitas gorduras boas ou gorduras ruins? Fala aí pra mim.
mais gordura boa, já sabia a diferença das gorduras saturadas e insaturadas, no caso, as insaturadas que são boas, né, para nós, e as saturadas são péssimas, ok? Vocês gostam já consumiram manteiga ghee ou abacate, ou vocês não gostam muito? Porque, no geral, as pessoas têm um certo, assim, né, não gostam muito dessas coisas. Pra vocês é de boa? Pode comentar aí pra não ficar sozinha. Deixa eu só beber água. Bom, entendendo então esses macros e micronutrientes, sabendo que eles precisam, infelizmente eu consumo manteiga. Olha, então já é bom para tirar a manteiga margarina, né, que não é tão boa. A outra manteiga ainda falam que é melhor, mas no geral ainda é melhor do que realmente a margarina, né? Mas ainda assim é difícil. Eu sei, eu entendo que às vezes é um pouco difícil tirar, né? Mas, por exemplo, comer com pão, às vezes você pode pegar um pouquinho assim, passar ali pra dar uma untada, né? Nas coisas, mas evitar, porque passar a manteiga, comer com pão, porque querendo ou não, é bastante sódio também que tem dentro da manteiga, por mais que ela fala reduzida em sódio, tá? Às vezes não é isso. Bom, e agora a gente vai para a parte dos micronutrientes, tá? Então a gente viu os macronutrientes e agora vamos para os micronutrientes. Os micros, eles estão presentes em menores quantidades dentro dos alimentos, mas eles estão presentes, certo? Como, por exemplo, as vitaminas e os minerais, eles são muito importantes, as vitaminas e os minerais, para a nossa saúde óssea e para nosso sistema imunológico. E aí, esses micronutrientes, muitas vezes, eles passam despercebidos, porque a gente só foca no macro, que é o carboidrato, proteína e gordura. Mas os micronutrientes vão estar presentes aonde? Nas folhas. Por isso que é importante comer as folhas verdes, né? Não é só para enfeitar o prato, porque às vezes eu achava isso. Ai, mas comer folha é só para enfeitar o prato, porque isso não tem caloria, não tem nada. O que eu vou comer? Mas não, dentro das folhas, elas têm o que? Os micronutrientes, que são responsáveis pela saúde imunológica do nosso corpo. Ou seja, resfriado, gente, eu sou ruim de pegar, viu? Por causa dos micronutrientes, das vitaminas. Quem pega muito resfriado, tu pode ter certeza que tem um histórico alimentar não muito bom ou tem algum tipo de alergia que também deriva da alimentação, tá? Tem gente que desenvolve alergias por causa da alimentação. Na minha família, minha irmã já desenvolveu alergia aquela rinite, ite, só por causa da alimentação, tá? Porque tem gente que nasce, mas tem gente que desenvolve mesmo por não ter uma boa alimentação. Então, os micronutrientes estão presentes dentro dessas folhas verdes, certo? Da cenoura, dos vegetais, do brócolis, da couve, do alface. Quanto mais folha verde, melhor, sabe, gente? Porque é muito, muito bom para o nosso organismo. E se você não gosta, por exemplo, espinafre, existe em pó também, sabia? E você pode jogar dentro da comida. Nas casas de produtos naturais, elas vendem isso. E é bom, porque às vezes você está com uma falta de nutriente, você não precisa necessariamente suplementar. Se você coloca esse pó mais quantidade de vezes ao longo da sua rotina, você pode às vezes até ganhar mais. Eu fiz isso quando eu estava com deficiência de ferro, eu colocava espinafre, rúcula, coisas assim, porque eu tive deficiência de ferro. Só que com a alimentação só não estava absorvendo. Então eu colocava um pouquinho mais. Eu não suplementei nada, entende? Eu só coloquei em forma de pó esses nutrientes. Agora, você também pode colocar, por exemplo, comprar folha de rúcula, alface, couve, coloca nos ovinhos mexidos de manhã, coloca na salada durante a noite e tudo mais, ok? E quais são esses exemplos de nutrientes? Como eu disse, os nutrientes presentes dentro desses alimentos
é a vitamina D, que é essencial para a absorção do cálcio, que o cálcio dá saúde para os nossos ossos, deixa os nossos ossos fortes. Também magnésio, o próprio cálcio, zinco, enfim, ferro. Por exemplo, quando eu tive deficiência de ferro, só para que vocês entendam, né? Porque eu tô falando aqui, eu já tenho essa noção, mas eu não sei se vocês têm. Mas quando eu tive deficiência de ferro, o ferro, ele é muito irresponsável pela energia. E nessa época que eu tinha baixo ferro, todo dia eu ficava muito cansada de noite. Chegava, tipo, 7 horas da noite, eu já não tava aguentando mais a minha vida, entendeu? Era literalmente isso. E eu, às vezes, dançava depois das 7 da noite. E eu não aguentava mais, porque era baixo ferro, entende? Eu ficava com sono, cansada, pouca energia. E mesmo me alimentando, tipo, com ainda saudável, só que eu estava com baixos micronutrientes. E isso, ano passado eu fiquei com deficiência de ferro, não aguentei fazer nada. Sim, porque realmente é uma doideira, né? Eu achava que eu tava ficando meio que depressiva, sério mesmo. Só que eu descobri que eu tava com deficiência de ferro. E uma coisa importante vocês saberem é que algumas coisas é meio genético, tá? Então, assim, esse eu derivei da minha mãe, porque minha mãe ela tem deficiência de ferro. E quando eu era criança eu tive anemia, enfim. Então sempre eu vou ter que estar revendo. Mas hoje, até agora, não fiquei com deficiência de ferro, tô bem. Mas isso é importante vocês analisarem também, por isso que o nutricionista sempre é essencial dentro da nossa rotina. Mas como a Ju disse, realmente, você fica sem disposição. Eu achava que eu tava ficando depressiva, que tinha alguma coisa comigo, porque eu não tinha energia, todo mundo tinha energia pra viver. E assim, hoje eu não sou da noite, tá? Eu não sou da noite, mas hoje eu consigo ficar acordada se eu for em algum evento. Mas isso afetava a minha saúde com as pessoas. Eu não conseguia me relacionar porque eu ficava estressada pra dançar, gente. É sério, porque eu tava com sono e eu tava cansada, entendeu? Então, para vocês verem como isso é importante. Então, os micronutrientes vocês precisam entender são essenciais para a saúde de vocês, tá? Por isso que comer folha é importante, não é só para enfeitar o prato, comer salada, até a beterraba, como eu disse que eu não gostava, naquela época eu tive que suplementar, eu tive que pegar ela em pó, porque eu não gostava muito. Porque eu não sei porque eu não gosto de beterraba, mas enfim, é bom, mas não é bom. E é isso, tá? E aí também entra a chave da nossa nutrição, que é a hidratação, gente. Isso aqui, ó, vocês precisam ter diariamente. Meninas, eu tô vendo que vocês estão bebendo. Mas eu conheço bailarino que fica aula o dia inteiro dentro da companhia, por exemplo. A gente fica o dia inteiro lá. Aí, né, eu fui... Vou contar. Recebi uma bronca porque eu bebo muita água e a minha garrafinha, não dá pra ouvir, eu acho, mas ela faz um barulhinho parece um pássaro. Daí uma pessoa falou que eu bebo muita água ao longo da aula e que eu faço muito barulho. Mas, gente, é brincadeira à parte, mas é muito importante beber. Ao longo da aula, evita beber muita água de uma vez só, tá? Uma coisa que eu gosto de dar dica. Vai bebendo aos poucos. Por isso que eu bebo muita água, ele acha. Porque eu bebo um pouquinho. Não bebe muito, porque você tá fazendo aula e às vezes não é tão bom. Porque às vezes dá um golezão e depois... Não, vai bebendo aos poucos, tá? Eu aprendi isso com o meu professor. Mas ao longo do seu dia, você tem que beber pelo menos 2 litros de água. E, não tem nada... É 2 litros sim, tá? 2 litros de água, mais se você puder. Assim, entre aspas, não façam nada a mais, porque eu também descobri isso uma vez. Que eu tava bebendo mais água do que eu precisava e eu estava eliminando nutrientes através da urina. Então, também tudo em excesso não é bom. Mas assim, beba água bastante, tá? Como você controla a sua ingesta de água, vê como tá a sua urina, se ela tá mais branquinha, se ela tá mais amarelada. Se é uma urina mais amarelada, é porque você tá desidratado, tá bom? E se é uma urina branquinha, maravilhosa, transparente, aí é bom. É importante falar sobre isso, né? Até porque eu também vou falar outra coisa. Por exemplo, o evacuar, né? Ir no banheiro fazer o famoso cocô.
Porque se você não faz isso, gente, você não tem uma boa rotina ao longo da sua semana, você vai sempre se sentir inchada, você vai sempre se sentir estufada, você vai deixar as coisas lá dentro, o bolo alimentar lá dentro. Você precisa eliminar. E a água também faz esse processo de eliminação, entende? E outra coisa também é que você tira as fibras e as coisas ruins quando você defeca, né? Então, assim, é importante ir no banheiro todos os dias, pelo menos. Ou, é claro, algumas pessoas vão ter algumas dificuldades. Isso daí é importante você também ver com um médico, caso você sinta essa dificuldade de ir no banheiro, tá? E eu falo isso porque eu também já tive, tá? Hoje eu falo pra vocês. Eu já fui uma pessoa totalmente presa porque eu só comia besteira e não fazia nada. Há uma pessoa totalmente solta também, né? Que aí saía tudo e daí não dava. Então tem que ter um equilíbrio, tá? Tem que ter tudo equilíbrio nessa vida. Mas a ingestão de água é a chave para manter a regulação da sua temperatura corporal, manutenção da sua energia, né? Porque quando você está desidratado, você também fica sem energia, e recuperação muscular. Aí uma indicação é beber cerca de 500 ml a 1 litro de água algumas horas antes do seu treino, tá? Não bebe lá no treino 500 ml de água, como eu disse. Bebe antes ali. Uma coisa que eu gosto de fazer, eu acordo de manhã e eu tomo essa garrafinha de manhã, assim que eu acordo. Ou pelo menos metade dela, tá? Antes de fazer qualquer coisa na vida. Na verdade, eu acordo, faço meu yoga, faço a minha hidratação junto com uma leitura. Então, enquanto eu tô lendo, eu vou bebendo essa água. Com ou não limão, né? Se vocês gostam, mas eu gosto de pôr limão também. Aí, isso já também ajuda na minha hidratação ao longo do dia, porque se eu esquecer ou se eu não tiver tempo para beber água, pelo menos eu bebi bastante ali, mas no geral eu fico com mais sede ao longo do dia, tá? Após a hidratação e após os seus treinos, vai reidratando também o seu corpo, tá? Nunca deixa de beber água depois do seu treino, depois das aulas de balé. Não fica muito tempo. Pô, fez uma aula inteira de balé e só vai beber água daqui a 3 horas? Não, vai beber água, vai hidratar o teu corpo logo depois da sua aula de balé. É importantíssimo para que você tenha a sua recuperação, como eu disse, tá? Bom, entrando na nossa parte de estratégias, alimentos ideais para aula de balé. Bom, a escolha, né, do alimento, ela é muito particular, porque cada um vai gostar de uma coisa. Então, eu vou dar aqui uma dica, uma indicação, com base no benefício dos alimentos, tá? Então, o que comer antes da aula de balé com base nos benefícios do alimento. Isso é muito importante porque vai garantir com que você tenha energia na aula, né? Não só na aula de balé, mas você também pode entrar como no treino, nas aulas de fortalecimento, nas aulas de flexibilidade, na aula de jazz. Eu falo balé porque a gente é bailarina aqui, tá? Mas nas aulas de jazz, de contemporâneo, que é dança também. E é muito importante para que você não tenha desconforto, né? Porque eu já comi várias coisas que às vezes me deu desconforto na aula e eu fui conhecendo o meu corpo e hoje eu sei, poxa, eu não posso comer isso antes de ir para uma aula de balé, porque senão vai dar ruim, entendeu? Então é importante você saber também isso e ouvindo o seu corpo. Mas uma que as sugestões que eu vou dar, elas são lanches de pré-treino, né? Onde você pode comer ali 1 hora antes da sua aula de balé, por exemplo. E ela inclui tanto carboidrato, quanto proteína, quanto a gordura que eu falei pra vocês. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, como eu, não se importa de comer ovos, um omelete com vegetais, com brócolis, com folha, com um pouquinho de queijo, né? Um omelete é uma ótima opção. Você pode usar ovo, espinafre, tomate, queijo. E uma razão é porque a proteína dos ovos, os carboidratos dos vegetais
e a gordura saudável do queijo. Então você tá com tudo ali pra ter uma ótima refeição. E não é algo pesado, não é um frangão, né? Um frango às vezes desfiado também é bom, com patê, com ricota, né? Mas um pedaço de carne muito grande também não seria o ideal, porque vai demorar um pouco para fazer a digestão. Então, um frango desfiado também com até mesmo com um pãozinho integral, se você gosta, né? Ou atum com... Eu um dia comi uma coisa que eu adorava, assim, eu faço um prato de abobrinha, aqui não tem mais isso, abobrinha com atum. Eu gosto particularmente, e queijo cottage. E é frio, né? Uma refeição fria, por exemplo, que às vezes estava muito quente, eu não queria algo quente, porque meu estômago também fica assim, sabe? Então, assim, quando tá mais calor, uma opção mais fria, ou salada, né? Não sei se vocês gostam de comida fria. Ou até mesmo aqueles wraps, sabe? Aquele Rapidez, assim, tipo pão, aquele pãozinho sírio, tem integral da Wikibold, eu vou dar a marca. Ele é bem bom. Tem Wikibold, é Wickbold. A pessoa traduz, olha, posso ir pro Luciano Huck, fazer aqueles negócios de soletrando. Mas essa marca é muito boa, tá? Aí você pode botar ali um frango com abacate, ou mesmo pão integral, 100% integral, tá bom? Frango com abacate, frango com queijo, frango com alguma coisa. O lanche, outro lanche também, isso pode ser uma refeição, tá? Mas se você prefere fazer um lanchinho, por exemplo, você pode fazer iogurte com granola, né? Que é bom. Um potinho de iogurte com granola, pode acrescentar umas frutas e até mesmo pasta de amendoim, ok? Você vai ter todos os ingredientes ali para você. Agora, se você é uma pessoa que gosta de beber coisa, eu particularmente não gosto de beber algo, tá? Porque eu não sei, eu não me sinto saciada de verdade. E também, não sei, minha barriga fica assim. Mas tem gente que não se importa e prefere beber. Então, uma vitamina, né? Uma vitamina, uma batidinha ali com banana, que é uma ótima fruta, ou morango, ou tudo junto, né? Banana, morango, e aí você pode pôr um whey protein para acrescentar a proteína, entende? O whey protein, ele não faz mal, tá, gente? Não faz mal, não engorda. Ele só acrescenta ali a proteína, porque, por exemplo, quando você faz um smoothie, é difícil você encontrar mais proteína quando você faz um... Aí, por isso que a gente acrescenta o whey protein só pra, né, deixar. Como essa semana nos cafés da manhã com iogurte com granola ia variando com frutinhas. Uma boa opção, sim. E aí, como eu disse, você colocou 30 minutos, eu tava com fome de novo. Isso que eu ia falar. Como você colocou só o iogurte com granola e frutinhas, faltou ali uma proteína, tá? Quando eu faço isso, ou você coloca, por exemplo, a pasta de amendoim, ou você faz um ovinho a mais. Eu faço isso, eu gosto de comer iogurte com granola e eu sempre como ovo de manhã. Então eu tenho o ovo com queijo e o iogurte com granola, porque é o meu doce, entendeu? Por exemplo. Que é uma coisa que eu não consigo viver sem, eu adoro. E como você... Porque se eu só comer o iogurte com granola, como você disse, eu fico com fome mais rápido também. Então eu preciso pegar a proteína, tá? Então uma dica é você pôr essa proteína aí. Outra indicação também é vocês evitarem esses alimentos, como por exemplo, biscoito, biscoito Nesfit, creme crack, torradinha. Vai ficar com fome, não vai te dar energia, vai te dar calorias que não são necessárias e não vai adiantar de nada, certo? Então evita isso. E evite também carne pesadona, né? Sei lá, uma coisa muito pesada que você vê, tipo uma feijoada antes da aula. Isso também a gente, né? Mas tem casos, tem pessoas que sim, fazem isso. Então, por isso que eu estou falando. Certo? E lembra sempre de dar aquela hidratada antes também. O time, quantas horas? Dependendo do que você for comer, se for só um lanche, você pode fazer em 1 hora antes, 1 hora e meia,
certo? Se for um almoço, né, um almoço que você pode incluir ali a batata, o frango, um pouquinho mais recheado, por exemplo, tenta fazer umas 2, 3 horas antes, para você não ficar tão pesado. Eu diria 2 horas, porque aí você aguenta mais 1 hora ali, sabe, com a aula de balé bem, certo? E escolha sempre essas proteínas mais magras do que as proteínas vermelhas, né? As proteínas magras seriam peixe, um atum, um salmão, quem pode, um franguinho, certo? Mas uma carne, se você gosta, vermelha, geralmente ela é um pouco mais pesada e ela demora mais para você digerir, tá? Por isso que eu falo, não é que ela é ruim, mas é que ela demora mais para digerir. Então, evita ela antes da aula. E aí você deixa para depois, né? Depois da aula, o que que você pode comer? Você pode ingerir ali uma barrinha de proteína, pode comer um punhadinho de nozes para dar mais energia, né? Uma nozes, nuts com frutas também você pode comer depois da aula, para você recuperar a energia. Até mesmo um pedaço de batata doce ou um ovo cozido. Gente, não tem muito mistério, certo? Você pode fazer isso. E as refeições ao longo do dia, elas incluem tudo isso também, os carboidratos, as proteínas, variar nas frutas, nos vegetais, tomar atenção aos macros e os micronutrientes, se hidratar, evitar as coisas restritivas, ficar sem comer muito tempo não é bom, inclusive se você tem uma rotina intensa de treinos, e também variar. Então, tenta sempre variar a sua dieta para que você absorva os nutrientes necessários em todos eles, certo? Eu sei que é muita coisa, na verdade, tem muito mais coisas que a gente podia falar aqui. Você tem que se consultar com o nutricionista, sim, caso você sinta essa necessidade. Caso, por exemplo, eu falei da evacuação, você tenha problemas com isso. Caso você tenha deficiência de ferro. Caso você tenha algum tipo de alergia, alguma coisa. É importante porque daí a sua dieta vai ser ainda mais específica para você. Mas no geral, não tem segredo. É você escolher as boas opções e excluir as opções ruins, certo? E nesse material que eu trouxe para você, ele vai ter um planejamento, depois eu vou mostrar. Ele vai ter tanto um planejamento para que você possa fazer, por exemplo, sem nenhuma restrição, ou para você que é vegano, ou para você que é vegetariano. Eu deixei 4 tipos de cardápios diferenciados para que você tenha a opção e a escolha, com base em coisas que eu como, porque eu tenho dias que eu faço dia vegano, dia vegetariano, dia que eu como menos carne, sabe? Porque eu acho que é legal pra mim, eu gosto, eu tenho esse princípio de não comer exageradamente carne, por exemplo. Então, e também tem um cardápio só específico para quem faz balé todos os dias também. Então, vocês vão poder dar uma olhada ali nesse cardápio, tá bom? Alguma dúvida, meninas, até aqui? Eu sei que foi uma palestra bem grande, né? Querendo ou não, mas é um assunto importante. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem falar sobre alguma coisa? Acrescentar algo? Enfim, alguma coisa que vocês queiram falar mais? Não? Deu para entender? Como que foi a minha versão Nutri, a minha versão Nutri hoje. Bom, e uma outra coisa que eu quero deixar aqui claro é tirem os mitos da mente de vocês, né? Eu até escrevi aqui alguns mitos que eu já ouvi sobre a alimentação. Primeiro, não é dieta, tá, gente? Não é dieta, é nutrição, é estilo de vida, estilo de vida. É um estilo de vida que você vai adotar. Tenta adotar como estilo de vida. É que nem quando eu falo, eu gosto de treinar, eu gosto de ler, é porque é o meu estilo de vida. E é bom você ter um estilo de vida que te agrega. Como eu disse, você vai ser melhor até mesmo na leitura, no processo de aprendizado, entende? E aí, como alguns mitos que eu escrevi aqui, ó. Bailarinos devem seguir dietas extremas e restritivas para manter a forma.
Bullshit, mentira. Dietas restritivas, elas levam a deficiências nutricionais, como a gente viu, e perda de energia. Carboidratos engordam e devem ser evitados. Também é mentira. Carboidratos são fontes de energia, especialmente para nós, que temos que ter um desempenho maior, né? O nosso treino não é só meia horinha, é às vezes 1 hora, 2 horas, né, ali. É melhor evitar gordura na dieta? Não, a gordura ela tem muita importância para a recuperação hormonal, para a recuperação cerebral, etc, etc. Proteína em excesso é bom? Não, nada em excesso é bom. Não é quantidade de proteína, mas é o conjunto proteína, carboidrato e gordura. E saltar as refeições ajuda a perder peso? Não. Se você pula a refeição, você estoca a energia. E aí você engorda, tá bom? Eu falo isso, engorda mesmo, tá? Sabe por quê? Porque muitas pessoas no Bolshoi, eu vou falar pra vocês, eu sou bem... Ai, só não posso falar Bolshoi. Mas tá, eu sou bem sincera. Mas lá no Bolshoi tinha meninas que ficavam acima do peso em questão de 1 semana. Porque mente, se a sua mente não tá bem, você também não consegue dar ao seu corpo bons nutrientes. E ficar sem comer. Literalmente, elas ficavam sem comer o dia inteiro. Chegava de noite e comia. Como que o corpo dá? Como que o corpo aguenta? Entende? O corpo, ele tá guardando energia. E era assim, meninas, gente, sendo bem sincera. Claro que elas não ficavam, né, acima do peso, tipo, obeso, caso de morte. Mas elas ficavam... Tinha meninas que pesavam 1 quilo e depois 10 quilos a mais. Em 1 semana. Em 1 semana aconteceu isso. Por causa daqui, tá? E por causa também do não se alimentar. E outra coisa, eu mesma também sofri de baixo peso, porque também eu estive com a minha saúde mental ruim durante um período. Então, a mente de vocês é muito importante também, tá? Pra a saúde física de vocês. Então, se você tá muito estressado, você tende a querer comer mais ou a comer menos. Isso depende de pessoa para pessoa. Mas se você tá muito estressado, vai afetar na sua alimentação de alguma maneira. Então, cuidado também com os estresses cotidianos, tá bom? Isso é importante para vocês, certo? Quanto mais feliz, mas isso é legal, quanto mais saudável, mais feliz, de alguma maneira. Hoje eu sou bem feliz, assim, antigamente já tive meus momentos mais difíceis, certo? Gostaram de hoje? Acho que bastante coisa, a gente ficou aqui, eu acho que, sei lá, 3 horas? 3 horas, né? Tudo tem que ser regulável, isso mesmo. Tudo tem que ser dosado e medido, certo? E eu vou deixar esse material para quem tá no YouTube. Eu vou também estar vendendo, se vocês quiserem me ajudar, né? Eu vou estar vendendo esse material, porque eu fiz muito especialmente para vocês. Mas vocês da minha comunidade vão ganhar e vão arrasar utilizando ele, tá? Utilizem mesmo, eu vou mandar em PDF para vocês, mas vocês também podem baixar o aplicativo Notion, certo? Ó, eu vou apresentar, vamos ver se vocês conseguem ver, só para vocês verem aqui. Vocês podem baixar o aplicativo chamado Notion, tá? Esse aplicativo aqui, ó, estão vendo aí? Estou apresentando a minha tela. Esse aplicativo aqui, ó, minha filha, eu tenho um negócio só com vocês. Mas aqui é o meu diário alimentar que eu fiz, tá? E esse aqui é o diário alimentar, vou mostrar pra galera do YouTube também. Ó, e aí você vai poder, por exemplo, aqui tem as instruções, tá? Você vai poder duplicar esse conteúdo pra você, se você baixar esse aplicativo. E aí você pode editar. E aí tem os planos alimentares, ó, um exemplo de 1.900 calorias, vegano e zero lactose. E aqui tem um modelo de plano alimentar para quem treina todos os dias, de segunda a sábado. Aí, por exemplo, nos dias que você tem treinos de força, entende? Aí vocês vão poder navegar por aqui para vocês verem melhor. Na verdade,
ainda tenho... Ué, cadê? Onde que eu coloquei? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui eu acrescentei pra vocês 3 receitas que eu amo, que é aveia adormecida, bolo de caneca fit de cenoura, batata assada no forno, que eu como todo dia, e pão de queijo fit. E aí, se você duplicar, você também pode adicionar a sua própria receita, tá bom? E aqui tem um resumo da nossa... Você vai clicando em cada coisa, você vai vendo o resumo da nossa palestra, ok? Certo? Gostaram? Vou mandar para vocês já já. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado e que eu possa ter ajudado vocês hoje nessa palestra, tá bom? E vamos tirar uma foto. Muito, muito obrigada. 3h30. 3h30? 3h30 que eu tô aqui? Não, né? Mais ou menos. A Anne. Sim, já tô cansada. Oh, Deus. Vamos tirar uma foto para acabar. Beijo, quem tá no YouTube. Vamos tirar com vocês aqui uma fotinho, meninas. Calma.